Episódio oferecido pelo professor Ruba, especialista em preparação para a cidadania húngara, aulas de húngaro e traduções de certidões brasileiras. Contato pelo e-mail profrubabr@gmail.com. Vamos propor um exercício de imaginação, para quem nos escuta hoje. Tente visualizar a seguinte cena. Como seria dormir no seu próprio país, na mesma casa em que a família vive há gerações, deitar a cabeça no travesseiro e, ao acordar no dia seguinte, descobrir que agora, a cidadania mudou para de um país vizinho. E a bizarrice não para por aí, né? Não, exato. De repente, a língua que as pessoas falam na rua muda. O idioma oficial da escola, da prefeitura, dos tribunais, passa a ser um idioma estrangeiro que talvez a pessoa nem domine. Nossa, sim. E o pior de tudo, a comunidade se torna, do dia para a noite, uma minoria étnica dentro de novas fronteiras. Tudo isso sem que ninguém tenha feito as malas, sem dar um único passo para fora da própria casa. Parece o enredo de uma série distópica, daquelas bem absurdas. Sem dúvida, parece ficção pura, mas foi exatamente a realidade, nua e crua, de milhões de pessoas no coração da Europa, logo no início do século XX. Pois é. Boas-vindas a mais uma exploração profunda. Eu estou muito animado com o tema de hoje. O foco da nossa análise é a fascinante e eu diria até labiríntica política de cidadania da Hungria. Sim, eu estou super preparada para esse mergulho. Maravilha! Para entender esse cenário que parece um quebra-cabeça histórico, a gente mergulhou em uma pilha bem robusta de material. Lemos dados demográficos detalhados do Censo Oficial Húngaro, análises do Instituto de Pesquisa Húngaro, guias oficiais de naturalização do governo atual e, claro, muitos registros históricos sobre a formação do leste europeu. Permite que a gente olhe muito além da superfície. Não estamos falando só de uma burocracia de emissão de passaporte. Exato. Estamos falando da própria alma de um país. Exatamente por isso que a nossa missão hoje é bem específica. Nós queremos entender por que a Hungria criou uma lei de cidadania simplificada lá em 2010. O que essa legislação, que causou tanto alvoroço, tem a ver com um trauma histórico que já dura mais de 100 anos. E talvez a parte mais intrigante disso tudo. Porque a permanência dessas minorias nas suas terras ancestrais, fora da Hungria, é considerada vital para a identidade nacional húngara hoje. Perfeito. Mas antes da gente entrar de cabeça nessa história toda... Isso. É fundamental a gente fazer uma pausa para um aviso de extrema importância para quem acompanha o programa. Manda ver. De cunho nacionalista e traz debates políticos acalorados que envolvem tanto a esquerda quanto a direita húngara. Especialmente ali na parte dos referendos, né? Sim, dos referendos e das leis de cidadania. Então, a gente quer deixar absolutamente claro que esta nossa análise não toma partido de nenhuma visão política. Não somos de esquerda, não somos de direita, nem de centro nessa discussão. E a gente não endossa os pontos de vista originais contidos nos documentos. É isso aí. O nosso papel aqui é única e exclusivamente relatar, de forma totalmente imparcial e analítica, as ideias e os fatos que constam no material de origem. Nosso objetivo é apenas ajudar a nossa audiência a compreender esse fenômeno. Recado dado e muito bem dado. Ok, vamos desembalar isso. A linha do tempo histórica é o ponto de partida obrigatório. Porque, para entender a Hungria de 2010 ou a de hoje, a gente precisa girar os ponteiros do relógio lá para trás, para pouco mais de um século atrás. Exatamente. O que exatamente aconteceu que mudou tudo de forma tão drástica? Bom, o evento que define absolutamente tudo que a gente vai discutir hoje ocorreu em 1920. É o famigerado Tratado de Trianon. Trianon. Isso. Esse tratado marcou o fim formal da Primeira Guerra Mundial para o Reino da Hungria. E o impacto foi, sem qualquer exagero, devastador. O país foi literalmente desmembrado na mesa de negociações pelas potências vencedoras. Literalmente fatiado, né? Fatiado. A Hungria perdeu cerca de 70% do seu território histórico e 2/3 da sua população total. Espera aí, só para a gente não passar direto por esses números porque eles são muito difíceis de processar de primeira. 70% do território. Para quem está no Brasil tentar visualizar a escala de uma tragédia dessas, é como se o Brasil de uma hora para outra perdesse o Nordeste, o Sul e o Centro-Oeste inteiros.
tudo em uma única canetada num tratado de paz. É uma excelente analogia. É uma perda territorial e humana que reescreve completamente a geografia e a demografia de uma nação. Uma amputação geográfica mesmo. Totalmente. E o mais dramático é o lado humano da coisa toda. Porque cerca de 3.300.000 húngaros étnicos subitamente se viram fora das fronteiras do próprio país. É a concretização daquele exercício de imaginação lá do início. Sim. E para a gente conseguir visualizar isso no mapa atual, onde essas pessoas foram parar? Ou melhor, onde os descendentes delas vivem hoje em dia? O raio-x populacional de hoje é bem claro. A maior concentração está na Romênia, mais especificamente na região histórica da Transilvânia. Certo. Lá vivem cerca de 1.440.000 húngaros. Depois a gente tem a Eslováquia, numa região que historicamente eles chamavam de Alta Hungria, com mais de 456.000. Na Sérvia, na região da Voivodina, são quase 300.000. E na Ucrânia, na região da Transcarpátia, vivem cerca de 170.000 húngaros. Sem contar outras minorias menores, né? Isso, ainda tem grupos na Croácia, Eslovênia e Áustria. É muita gente espalhada. E lendo sobre a época do tratado, nas nossas fontes, tinha um detalhe visual muito forte nas negociações. Tinha um mapa específico que os húngaros tentaram usar para evitar esse desmembramento, não é isso? O mapa vermelho. Ele foi criado pelo geógrafo e político Paul Tillich. Esse mapa usava um tom de vermelho bem vibrante, bem chamativo, para mostrar a densidade populacional da etnia húngara espalhada por todo o reino. E qual era o objetivo dele com isso? A ideia dele era provar que o Reino da Hungria pré-guerra era, de fato, um império multinacional, com várias etnias convivendo misturadas. Mas a grande ironia e a tragédia para a narrativa húngara pós-Trianon é que as potências vencedoras simplesmente ignoraram o mapa. Ignoraram solenemente. Sim. Após o tratado, não foi a Hungria que continuou multinacional. Foram os estados vizinhos recém-criados ou expandidos que se tornaram multinacionais. Eles absorveram essas gigantescas populações húngaras totalmente contra a vontade delas. Meu Deus, isso deve dar um nó na cabeça de qualquer nação. Como é que um país sobrevive a um baque desses psicologicamente? Pois é. O que é fascinante aqui é a mudança de paradigma na própria definição de nacionalidade que surgiu depois disso. Como assim? Com a perda vertiginosa das fronteiras físicas, a identidade húngara simplesmente não podia mais ser atrelada ao território do Estado. Como resposta de sobrevivência a esse trauma absurdo, a identidade passou a ser baseada no conceito de Kulturnation. Kulturnation, que a gente pode traduzir como uma nação cultural. Exato, uma nação cultural. Certo, mas o que é uma nação cultural na prática para o cidadão comum lá na ponta? Significa que a união entre os húngaros deixou de ser política ou geográfica. Ela passou a ser definida pelas raízes linguísticas, pelas tradições, pela literatura e pela memória histórica compartilhada. O governo, a partir dali, começou a fomentar a ideia de que a nação passou a existir independentemente das fronteiras desenhadas em um mapa diplomático. Entendi. Você é húngaro porque fala húngaro e compartilha dessa história. Não importa qual carimbo esteja na capa do seu passaporte. É uma mudança de chave imensa. Mas, pensando bem, sustentar essa nação cultural na prática, vivendo como minoria num país dos outros, não deve ter sido nada romântico. Nem um pouco romântico. Quando a gente olha para o último século nas fontes, os registros mostram uma pressão violenta. Esses húngaros que ficaram do lado de fora sofreram intensamente com políticas de assimilação forçada. Exato. Os novos governos viam essas minorias húngaras como potenciais ameaças à sua própria soberania recém-adquirida. Na antiga Iugoslávia, por exemplo, existia uma prática burocrática bizarra, que eles chamavam de análise de nomes. Análise de nomes. Como funcionava isso na prática? Se uma criança tivesse um sobrenome que soasse eslavo para as autoridades, mesmo que a família inteira se declarasse húngara, E falasse húngaro em casa. sim, falasse apenas húngaro, pertencesse à comunidade húngara, o Estado intervinha. Eles fechavam o acesso dessas crianças às escolas húngaras e as obrigavam a frequentar escolas com ensino e idioma sérvio. Nossa! O objetivo era claríssimo:
forçar a assimilação, cortando o idioma pela raiz, logo na infância. Isso é de uma violência cultural brutal. É apagar a identidade de uma criança. E não foi exclusividade da Iugoslávia. Na Romênia, as fontes mostram que ocorreram confiscos maciças de terras e uma reestruturação urbana forçada para diluir a população húngara. Sim, exatamente. E ainda tem um termo que aparece o tempo todo nos livros de história da região, os Decretos de Beneš, na Tchecoslováquia. O que exatamente foi isso para uma família comum na época? Os decretos de Beneš foram emitidos logo após a Segunda Guerra Mundial. Basicamente, o governo tchecoslovaco culpou coletivamente as minorias húngara e alemã pelos horrores da guerra, independentemente de ações individuais, entende? Uma punição coletiva. Isso, na prática. Para uma família húngara, isso significava perder a cidadania, ter as propriedades expropriadas sem nenhuma indenização e, em muitos casos, sofrer deportação ou ser enviada para campos de trabalho forçado. A vida de gerações inteiras era apagada do dia para a noite. Com todo esse cerco implacável, o impacto demográfico foi inevitável, né? E a queda populacional é bem sombria. Aqueles 3.300.000 húngaros de 1920 encolheram para cerca de 1.800.000 nos dias de hoje. Uma queda dramática. Tem um exemplo que me chamou muita atenção no material para ilustrar isso. É o de uma cidade chamada Kolozsvár, que hoje fica na Romênia e tem o nome de Cluj-Napoca. Ah, sim, esse é o exemplo de livro-texto de transformação demográfica. Em 1910, essa cidade era 80% húngara. Era um centro pulsante da cultura húngara na Transilvânia. 80% é muita coisa. E hoje? Atualmente, devido a essas políticas de migração forçada de romenos para os centros urbanos e a consequente emigração ou assimilação de húngaros, a população húngara na cidade é de meros 15%. De 80 para 15? Sim. É uma mudança drástica que altera a arquitetura, a língua que você ouve nas ruas, a dinâmica comercial, altera tudo. Frente a esse cenário de desaparecimento gradual e tanto sofrimento, surgiu uma dúvida que parece muito lógica para quem está de fora. Qual? Se a situação é tão ruim assim, por que a Hungria simplesmente não abre as portas e traz todos eles de volta? Por que não promover uma repatriação em massa, dar moradia e emprego para eles dentro das fronteiras atuais do país? Essa é a grande questão que define a política externa da Hungria moderna. A estratégia adotada por eles, e sustentada com unhas e dentes ao longo das décadas, é justamente o oposto da repatriação. A política de Estado é investir pesadamente para apoiar a permanência dessas pessoas lá. Permanecer onde não são bem-vindos. Exato. O governo em Budapeste fornece muito apoio financeiro. Dinheiro para escolas, centros culturais, igrejas e empresas húngaras nos países vizinhos. Especialmente em regiões como a Terra Sícula ou Szekelyföld, na Romênia, e o motivo é bem profundo. Resistência. Isso, permanecer nessas terras, é interpretado como um ato vivo de resistência. A Hungria, psicologicamente falando, nunca aceitou o Tratado de Trianon. Retirar os húngaros de lá seria o mesmo que hastear uma bandeira branca. Seria assumir a derrota. Seria aceitar a derrota final e apagar definitivamente a presença milenar deles na Bacia dos Cárpatos. A presença física deles é o que mantém a memória do antigo reino viva. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a gente entra em como essa resistência histórica e emocional virou lei de cidadania no papel. Com certeza. Mas para a gente entender a revolução que aconteceu em 2010, primeiro precisamos entender como a coisa funcionava antes. Como é o método clássico de naturalização na Hungria? Aquele que um estrangeiro comum, digamos, um brasileiro que se mudou para lá a trabalho, teria que enfrentar. Olha, o método clássico é duríssimo. É desenhado para ser uma barreira de seleção muito rigorosa. Para conseguir a cidadania húngara, dessa forma, a pessoa precisa provar 8 anos de residência contínua e legal no país. 8 anos. Sim, e tem que provar sustento financeiro e moradia adequada. Precisa apresentar um atestado de antecedentes criminais impecável e, talvez o grande pesadelo para muitos, passar em uma prova de conhecimentos constitucionais que é aplicada inteiramente em húngaro. E vale lembrar que o húngaro é considerado um dos idiomas mais complexos do mundo para se aprender.
Não tem raiz latina, não tem raiz germânica. É uma língua urálica dificilíssima. É um desafio enorme. Ou seja, é um processo para quem realmente construiu a vida lá dentro e suou a camisa para se integrar na sociedade. E aí vem a lei de 2010. O que ela muda? Muda absolutamente o jogo. A Lei de Naturalização Simplificada foi desenhada quase cirurgicamente para remediar aquele trauma de triano que a gente discutiu. Os requisitos despencam. Para conseguir o passaporte por essa via, a pessoa precisa essencialmente de duas coisas. Que são? Comprovar ascendência húngara, ou seja, ter um bisavô ou avô que foi cidadão húngaro antes do território ser perdido, e demonstrar conhecimento intermediário do idioma, além de não ter ficha criminal, claro. Espera aí, mas e a residência? Quer dizer que a pessoa não precisa pisar na Hungria um único dia para virar cidadão europeu pleno? Esse é o ponto-chave da nossa análise. O detalhe revolucionário dessa lei é justamente a ausência total da exigência de residência. O solicitante não precisa ter casa em Budapeste, não precisa pagar imposto na Hungria, não precisa de atestado de emprego húngaro e fica dispensado do temido exame constitucional. Caramba! O processo todo pode ser feito no balcão de qualquer consulado ao redor do mundo, da Transilvânia a Buenos Aires, de Toronto a Sydney. É genial. Do ponto de vista de engenharia burocrática, é uma jogada mestre. Ao remover a obrigação de morar na Hungria, o Estado conseguiu criar um mecanismo legal para reconectar a nação. Exato. Eles conseguiram abraçar aquelas populações isoladas sem precisar alterar um único centímetro das fronteiras físicas do país. É como contornar as restrições territoriais internacionais através da legislação diplomática. Mas a minha dúvida agora é a seguinte: isso passou fácil lá dentro? Os húngaros da pátria-mãe concordavam de boa em distribuir passaportes assim? Longe disso. Se conectarmos isso ao quadro geral da política interna húngara, a história ganha contornos de muito ressentimento. A gente precisa olhar para um momento muito específico, o Referendo Nacional de 2004. O que aconteceu em 2004? O governo da época convocou a população para votar se a Hungria deveria ou não conceder dupla cidadania para os húngaros do além-fronteira. E, para choque de muita gente, o referendo falhou. Falhou? Como assim? A população rejeitou os próprios irmãos. Sim, a participação popular foi baixa demais para validar o referendo e existia uma campanha de oposição fortíssima na época. O argumento principal contra a dupla cidadania era puramente econômico e pragmático. Medo de perder dinheiro. Isso. Os opositores diziam o seguinte: se dermos passaporte para essas milhões de pessoas que vivem na Romênia ou na Ucrânia, que na época eram países bem mais pobres, eles vão migrar em massa para cá. Vão roubar nossos empregos, vão sobrecarregar nossos hospitais públicos, vão quebrar a nossa previdência. Entendi. O medo do impacto social superou a solidariedade histórica. Totalmente. Nossa, o impacto psicológico disso lá fora deve ter sido devastador. Se a gente tentar imaginar a pessoa vivendo como minoria na Romênia, lutando para manter o idioma, enfrentando preconceito no dia a dia, aguentando firme a bandeira da cultura húngara. E quando finalmente há uma chance de reconexão oficial, os húngaros do lado de dentro fecham a porta na sua cara por causa de cálculo financeiro. Foi percebido exatamente dessa forma. Foi um trauma monumental, abriu uma ferida social profundíssima. Os húngaros das minorias sentiram isso como uma segunda traição histórica. O Tratado de Trianon foi a primeira? Exatamente. A primeira feita pelas potências estrangeiras. O referendo de 2004 foi visto como um segundo Trianon, mas dessa vez um de caráter moral, perpetrado pelo próprio povo. Que peso. E como foi que esse cenário virou de cabeça para baixo em apenas 6 anos, chegando na aprovação tranquila da lei de 2010? A virada política foi radical. Em 2010, o novo governo assumiu o poder com uma maioria parlamentar gigantesca. E eles colocaram a cicatrização dessa ferida como a prioridade número 1. O sentimento de dívida para com os húngaros do além-fronteira virou o centro do discurso de Estado. E a lei passou com folga. A Lei de Cidadania Simplificada não foi só aprovada. Ela foi tratorada no parlamento num consenso raríssimo. Foram 344 votos a favor e apenas 3 contra. Um consenso quase absoluto. Sim, e eles não pararam na burocracia. O governo quis mudar o significado cultural da perda também.
O dia 4 de junho, que é a data fatídica da assinatura do Tratado de Trianon, foi oficialmente rebatizado. Para quê? Transformaram no Dia da Coesão Nacional, ou Nezete Ostetartozás-Napja, em húngaro. A ideia era parar de focar no luto da terra que perderam e começar a celebrar a sobrevivência do povo que se manteve unido, apesar das fronteiras. Mas os resultados práticos dessa canetada legislativa toda? Porque, na teoria, a coesão é muito linda, mas quantas pessoas realmente foram lá no consulado pegar o passaporte na vida real? Os números entre 2011 e 2015 são impressionantes. Mais de 646 mil pessoas que viviam no exterior conseguiram a cidadania húngara pelo processo simplificado. 646 mil em 4 anos? Sim. Para ter uma base de comparação com o método clássico, naquele mesmo período, apenas cerca de 60 mil estrangeiros vivendo dentro da Hungria conseguiram se naturalizar da forma tradicional. Foi uma verdadeira avalanche de novos cidadãos. Mas uma movimentação geopolítica e demográfica dessa magnitude não acontece no vácuo. Distribuir mais de 500 mil de passaportes em países vizinhos que já têm um histórico de tensão. Como é que a Ucrânia, a Romênia, a Eslováquia reagiram a essa invasão de cidadãos duplos nos territórios deles? As reações variaram, claro, mas quase sempre vieram acompanhadas de muita desconfiança. Na Ucrânia e na Romênia, que não proibiam a dupla cidadania com tanto rigor, o número de adesões foi massivo. Faz sentido. Afinal, para quem vivia lá, o passaporte húngaro não era só um abraço da pátria-mãe, era um passaporte da União Europeia. Significa livre trânsito, trabalho no bloco inteiro, muitas oportunidades. Mas o cenário na Eslováquia foi o oposto polar. Me chamou a atenção lendo os dados antes do programa. O número de húngaros na Eslováquia que conseguiram a cidadania simplificada foi minúsculo. Deu menos de 1% do total de naturalizados na região. Se tem quase 500 mil de húngaros morando lá, por que tão poucos pediram? Porque o governo eslovaco sentiu a ameaça imediatamente e reagiu com força total. Eles aprovaram leis severas e imediatas contra a dupla cidadania assim que a Hungria anunciou a nova política. Uma retaliação direta. Direta. A regra na Eslováquia passou a ser clara. Se um cidadão eslovaco aceitar o passaporte húngaro voluntariamente, ele perde automaticamente a cidadania eslovaca. Uau! Então a pessoa vira um estrangeiro na própria terra onde nasceu e pagou impostos a vida inteira. Perde direito a voto, talvez perca acesso a empregos públicos. É um preço alto demais. Isso levanta uma questão importante sobre a complexidade da geopolítica local. A narrativa da Hungria é puramente sobre integração cultural e reparação histórica. Mas os vizinhos enxergam de outra forma. Como uma ameaça velada. Sim, devido ao histórico volátil de guerras e trocas de fronteiras no leste europeu, países como a Eslováquia temem que a criação dessa coesão cultural e legal chancelada por Budapeste seja apenas o degrau número 1. O medo deles é que, amanhã, essa massa de cidadãos húngaros sirva de pretexto para futuras reivindicações políticas e territoriais. Por mais que a Hungria negue veementemente qualquer intenção de alterar os mapas. Exatamente. O medo fala mais alto. Então, o que tudo isso significa? Como a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça de censos demográficos, traumas centenários, leis de idioma e brigas parlamentares, criado em 2010, está anos-luz de distância de ser apenas um livrete de viagem para furar a fila da imigração em aeroportos europeus. Sem dúvida. Ele foi arquitetado como uma ferramenta de sobrevivência demográfica. É um curativo histórico. Um esforço colossal para tentar suturar a ferida aberta em 1920 por Trianon. Na sua essência, a cidadania simplificada é a forma institucional, legal e soberana do Estado húngaro olhar nos olhos de milhões de pessoas cujas terras mudaram de país há um século e dizer: vocês pertencem a nós e nós pertencemos a vocês. É a reunificação espiritual da nação, driblando as restrições frias da geografia. É fascinante pensar em como o nosso mundo contemporâneo é permeado por essas forças invisíveis e emocionais. Para quem acompanha a nossa análise hoje, pare um instante para pensar nisso. Em como algo tão
árido e monótono quanto o preenchimento de um formulário consular, a entrega de um atestado de antecedentes. Pode carregar o peso imensurável de um século de guerras, de exílios, de luto por terras perdidas e de disputas viscerais sobre quem somos nós e quem são os outros. É verdade. Isso faz a gente refletir profundamente que a geopolítica não se resume a movimentações de tropas com tanques nas fronteiras ou a acordos multilaterais de comércio. Ela é viva, disputada diariamente através da taxa de natalidade, do uso de um idioma nos corredores de uma escola primária e pelas cores, brasões e significados ocultos impressos nas capas dos passaportes que carregamos no bolso. E isso nos deixa uma reflexão final, que é insinuada ao longo de todos esses documentos e que deixo para quem nos escuta hoje ponderar. Vivemos num mundo cada vez mais globalizado, onde as fronteiras físicas muitas vezes parecem evaporar no ambiente digital. A ideia tradicional de que uma nação é definida exclusivamente pelo solo contínuo em que seus cidadãos pisam está sendo duramente desafiada. Totalmente. Se esse modelo húngaro de uma nação espiritual baseada puramente em sangue, vínculos linguísticos e memória histórica provar ser resiliente e sustentável ao longo prazo, o que impede que isso se espalhe? Será que outras nações ao redor do planeta, que também possuem vastas diásporas históricas geradas por guerras ou crises, começarão a usar suas leis de cidadania de forma semelhante? Estaremos nós, bem agora, testemunhando os governos reescrevendo legalmente o que significa pertencer a um país no século XXI? Operando não mais através da conquista brutal de territórios alheios, mas através da atração e da conquista da cidadania das pessoas? É uma pergunta de tirar o fôlego e que com certeza vai ficar ecoando na cabeça de quem nos escutou hoje. Chegamos ao fim de mais uma exploração profunda e instigante. Esperamos que essa nossa conversa tenha conseguido iluminar perspectivas novas e surpreendentes sobre a conexão inseparável entre a história profunda de um povo, suas leis burocráticas e a identidade nacional. Muito obrigado por embarcarem nessa viagem do conhecimento com a gente. Continuem sempre curiosos, questionando as linhas artificiais desenhadas nos mapas e as grandes histórias que se escondem por trás delas. Até a próxima! Gostou do episódio? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar todos os próximos conteúdos. Até o próximo episódio!